Muito boa noite, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo a mais esse encontro do nosso Rumo Certo. Hoje um pouquinho atrasado por alguns empecilhos que aconteceram aí no caminho, mas a gente não pode deixar de fazer o nosso bate-papo, a nossa troca de ideia aqui de todas as quintas às 7 horas, hoje um pouquinho mais atrasado. Mas pare e pensa um pouquinho sobre todos os problemas que você já teve aí durante a sua vida e que talvez você venha tendo aí hoje, né? É muito comum a gente se questionar por diversas coisas, diversos fatores que acontecem conosco que muitas das vezes a gente acha injusto, né? É muito comum a gente criticar outras pessoas por supostamente fazer alguma coisa que nós não concordamos, né? Ou que esteja em desalinhamento com aquilo que a gente pensa ou daquilo que a gente acha, né? Então isso é muito comum. Então as críticas elas também trazem um mal-estar muito grande. Marcelo, seja muito bem-vindo, meu amigo. Então é muito comum a gente tender a colocar culpas nos outros, né? A gente está passando por uma determinada aflição e tender a nos vitimizar, né? Tender a nos auto-julgar. Enfim, e se questionar por que as coisas acontecem do jeito que acontece, né? Muitas das vezes a gente se questiona até por onde anda Deus que não está olhando para tudo isso. Será que realmente Deus existe? Será que tudo isso, a espiritualidade amiga, existe? Por que será então que tudo isso acontece? Bom, é exatamente sobre isso que a gente vai estar falando aqui hoje. A gente vai estar falando do capítulo 13, um só problema. E a gente vai ver que todos esses cenários, eles partem de um ponto central, né? E a gente vai ver e vai entender por que isso está acontecendo. Pichuquinho, seja muito bem-vindo ou muito bem-vindo, né? Enfim, então vamos lá, vamos começar aqui a nossa leitura para a gente não se estender muito, né? E ele começa aqui, ó. Quando a ilusão nos colhe o espírito, impelindo-nos para amargosos desenganos, evidentemente, não nos é lícito lançar a responsabilidade integral do fracasso de nossa expectativa sobre os outros, já que, no fundo, somos nós mesmos que nos deixamos embair por nossa própria superestimação acerca de criaturas e circunstâncias, né? Então, o que ele está falando aqui, né? Quando a ilusão nos colhe o espírito, impedindo-nos para amargosos desenganos, né? Desenganos junto a alguém, né? Evidentemente não nos é lícito lançar a responsabilidade integral do fracasso da nossa expectativa sobre os outros. E quantas vezes a gente espera que o outro faça aquilo que nós imaginamos que ele deveria fazer e aquilo às vezes não acontece e nós acabamos ficando ruim. Por quê? Porque a gente acabou superestimando o comportamento daquela pessoa. Só que a gente não tem controle sobre isso. Ou seja, tudo parte simplesmente do nosso julgamento, né? E aí ele está falando aqui, ó, já que no fundo somos nós mesmos que nos deixamos embair por nossa própria superestimação, entende? Acerca de criaturas e circunstâncias. Então a gente às vezes superestima algo, a gente coloca uma determinada circunstância em alguém ou em alguma coisa que supostamente deveria acontecer do jeito que nós gostaríamos que fosse, e aquilo ali por muitas das vezes não acontece, e aquilo ali meio que faz com que a gente fique ruim, a gente acaba julgando, a gente acaba criticando, né? Então, parte sempre do nosso julgamento sobre o fato propriamente dito, né? E acontece sempre que o fato nunca é nada. A intenção é tudo. A gente não tem como saber o que o outro vai ou não fazer, ou como vai ou não fazer, se vai fazer ou não do jeito que nós gostaríamos, né? Então a gente acaba superestimando tudo isso, né? Aí ele continua. Se a tentação nos apanha desprevenido, sacudindo-nos em rajadas de aflição, depois de atirar-nos a despenhadeiros de remorso, não nos será possível atribuir a outrem a culpa dos pesares que nos desajustam as províncias da alma, e sim a nós, que não nos vigiamos suficiente
a tranquilidade da nossa consciência. Então, essa questão de vigiar, né, é outra coisa que a gente precisa estar sempre muito presente, né? E tudo isso se resume ao quê? A presença, a vigiar os nossos comportamentos, as nossas ações, as nossas emoções e principalmente os nossos achismos, né? Então tá lá, né? Vigiar e orar e vigiar, enfim. A gente precisa estar constantemente vigiando todas as nossas expectativas, todos os nossos pensamentos, sensações, emoções e comportamentos, para que isso não nos leve ao fracasso ou não nos leve a um desespero, né? De uma certa forma. Então a gente precisa estar sempre vigiando os detalhes, porque são os detalhes que vão fazer a diferença no final das contas, entende? Bom, e aí ele continua: por trás do sofrimento, a se nos originar do orgulho ferido, está simplesmente a paixão pelas aparências. Olha só, por trás do sofrimento, a se nos originar do orgulho ferido, está simplesmente a paixão pelas aparências, que é o famoso orgulho ferido, né? Quando a gente fica chateado com alguém, ou quando alguém faz alguma coisa ali que supostamente nos prejudica ou nos difama de alguma forma, né? Então ele está falando aqui, por trás desse tipo de sofrimento está simplesmente a paixão das aparências. Por quê? Porque meio que nós nos colocamos vulnerável perante o outro. E isso acaba, de certa forma, nos afligindo emocionalmente. Só que se eu desvinculo disso, né, dessa paixão pelas aparências, ou passo a não dar atenção com menos, né, de repente com menos olhar para isso, as coisas ficam mais tranquilas. Porque muitas das vezes as pessoas não estão nem aí porque está acontecendo com a gente. A verdade é essa, né? E aí ele continua. Aqui ainda se afeiçoe sentimento superior, da superioridade ilusória, né? E aí ele continua aqui, ó. Antes as nossas queixas em torno da ingratidão, na essência existe apenas a incompreensão, que por enquanto nos assinala o medo de ser, a exigir dos companheiros de experiências e devoções e atitudes, para as quais não se mostram ainda amadurecidos ou indicados. Empenhados ao azedume da crítica, debitamos semelhante perturbação tão somente a nós, por nossa incapacidade de avaliação do esforço alheio. Isso aqui é bem parecido com o que a gente falou lá no início, ó. Empenhando-nos ao azedume da crítica, ou seja, quando a gente fica chateado e fica criticando as coisas todas, né? Debitamos semelhante perturbação tão somente a nós, por nossa incapacidade de avaliação do esforço alheio. De novo, entra em superestimar o que alguém deveria, né? Ou como nós achamos que aquela pessoa deveria fazer. Então a gente acaba superestimando isso tudo, né? A gente acaba botando uma expectativa muito grande e aí a gente acaba entrando em azedume da crítica. Então a crítica nada mais é do que uma expectativa mal dimensionada. Então a crítica ela sempre vem do que o outro faz aquilo que eu não concordo. Só que talvez eu tenha colocado uma expectativa além do que de repente aquela pessoa ali não é nem questão de merecer ou não, né? Mas que ela consiga de fato entregar. Às vezes é ela e está tudo bem. Só que a gente tende a querer medir os outros pela nossa própria régua. E quando a gente faz isso, nós estamos abrindo literalmente a porta para uma possível frustração. Porque a gente não tem como esperar do outro aquilo que supostamente nós queremos. Porque as coisas não são do jeito que nós queremos, o mundo não gira em torno de nós. Pelo contrário, cada um de nós somos seres independentes vivendo em comunidade. Então, quando a gente entende que cada um é do jeito que é, e não superestima e nem subestima também a capacidade das pessoas, a gente começa a ficar mais tranquilo. A gente tende a minimizar a nossa crítica, porque a gente simplesmente passa a aceitar as coisas como são. Só que na maioria das vezes nós tendemos a querer que as coisas sejam do jeito que nós queremos. E não é assim que a banda toca, né? Então a gente tem que minimizar
essa questão de superestimar ou subestimar a capacidade de outrem, né? Enfim, e aí ele continua. E sempre que tenhamos de alegar, enquanto na terra, provas e inibições, obstáculos e lutas que, por vezes, começam para nós no berço físico, o montante desses impedimentos é a carga de sombra que trazemos em nós. De novo, aqui, ó. O montante desses impedimentos é a carga de sombra que trazemos em nós. Então, essa carga de sombra de nós com nós mesmos faz com que leve a acontecer tudo isso. Todas essas frustrações, todas esses mal-estares, né? Junto a gente, né? Enfim, e aí ele continua aqui. Por injunções da contabilidade divina, transportada de existência para existência, assim como determinada conta é transferido de livro para livro, na contabilidade do mundo, conforme os débitos que assumimos, né? Então, conforme os débitos que assumimos, encarnações interiores, enfim, isso vem trazendo uma carga escura, como ele está falando aqui, uma carga de sombra, que literalmente é justamente o que a gente precisa purificar na nossa existência, né? O nosso aprimoramento moral, ele vai estar literalmente focado em minimizar essa carga de sombra, ou seja, quanto mais nós estamos presentes, quanto mais nós entendemos que as coisas são como são, quanto mais a gente entende que cada um está no seu momento e não subestima alguém ou não superestima alguém, entendendo que todos estamos no mesmo processo e que isso tudo faz parte de uma evolução maior, a gente começa a minimizar essa carga de sombra porque a gente começa a tirar a crítica do nosso coração, que nada mais é proveniente do nosso próprio ego. Ou seja, quando eu entendo que as pessoas são do jeito que estão e que as coisas acontecem do jeito que acontecem, nós estamos olhando com o lado do amor, com o lado da caridade, entende? Só que quando nós olhamos com o nosso ponto de sombra, como ele está falando aqui, a gente está olhando com os olhos da vaidade, do ego. Por quê? A gente tende a subestimar e superestimar as pessoas e achar que elas têm que fazer as coisas do jeito que nós queremos. E não é assim que funciona. Rodrigo, seja muito bem-vindo, meu parceiro. Olhar de amor facilita as coisas. Pra caramba. Facilita muito, né? Mas é aquilo. A gente precisa minimizar essa carga de sombra. E, Fábio, como eu vou fazer isso? Vigiando as nossas emoções, os nossos sentimentos, os nossos comportamentos, as nossas ações, aquilo que a gente fala. Porque aquilo que a gente fala provém daquilo que a gente está sentindo. É o famoso ato falho, né? O ato falho nada mais é do que uma fala que você, no fundo, você concorda. Então a gente precisa estar vigiando isso e mudar ao longo do processo. Mas vai ser da noite para o dia? Não. Mas é assim que a gente evolui. Não tem caminho curto, não dá para cortar caminho, não. Você pode acelerar o teu processo, pode. Isso aí você dá para acelerar. Cortar caminho, não. Mas como é que a gente acelera isso? Ficando cada vez mais presente. Lembrando, ficando presente, porém, olhando a cautela para a gente também não começar a nos chicotear. Porque se eu começo também a me chicotear por isso, amar ao próximo como a si. Ou seja, não adianta eu querer amar ao próximo se eu me chicotio. E aí as coisas não vão funcionar também. Então, eu preciso ter cautela nessa presença para eu não ter excesso de presença e com isso entrar em desespero ali também com as coisas que vão acontecendo, tá bom? Enfim, e aí ele continua aqui. À vista disso, encontramos conosco um só problema fundamental. Que é nós em nós mesmos. Simples assim. Então, se a gente pegar todos os pepinos que a gente passa nessa vida e outras vidas que a gente não lembra e possivelmente em futuras vidas, eles vão sempre provir de nós com nós mesmos. Por quê? Porque a gente superestima ou subestima as coisas que estão ao nosso redor, querendo que elas aconteçam do jeito que nós gostaríamos que fosse. Olhando com o nosso olhar do ego. E não é assim que funciona.
Não é assim que funciona. As coisas são do jeito que são. Entende? As coisas não são do jeito que são. Mas entra sempre aquele ponto. O que eu posso fazer para melhorar as coisas? Eu posso olhar também para esse lado. O que eu posso fazer uma vez que, do jeito que está acontecendo, eu não concordo? Como é que deveria ser? Entende? E aí eu vejo como eu posso estar alterando de alguma forma aquele cenário para um cenário melhor. Mas isso tem que partir sempre de quem? De mim. E nunca esperar que o outro faça aquilo que eu gostaria que fosse. Porque senão a gente entra em frustração. Tá? Então, à vista disso, de novo, encontramos conosco um só problema fundamental. Nós em nós mesmos. Sempre. Né? E aí aqui para fechar. Aprendamos a conhecer-nos e conheceremos outros. Isso aqui é importantíssimo. Aprendamos a conhecer-nos e conheceremos os outros. Simples assim. Simples assim. Tá? Retifiquemos a nossa vida por dentro de nós e a vida por fora será revelada sempre por maravilha de Deus. Percebe? Então, as coisas são simples. Quem complica somos nós. Nós tendemos a complicar o nosso próprio cenário. Por quê? Vaidade, egoísmo, arrogância. A gente está sempre superestimando ou subestimando situações, coisas, pessoas. Então eu preciso olhar para dentro qual é a minha parte, o que eu preciso fazer. Eu entendo que cada um é do jeito que é. Eu não tenho como mudar o outro, a não ser que eu mude. Porque quando eu mudo, a gente começa a interferir naqueles que estão ao nosso redor. Por observação, essas pessoas vão achar, poxa, interessante, gostei ali do jeito que o Fábio está fazendo as coisas, do jeito que o Fábio está vivendo. Legal essa vida. O que ele está fazendo de diferente para ter essa vida que ele tem agora? Entende? E aí você liga um alertazinho, você liga uma estrelinha ali no outro, que o outro vai começar, por observação, a achar interessante aquilo que você vem fazendo, do jeito que você vem se comportando, e vai mudar. Ou não, mas faz parte do processo dele, e não cabe a nós fazer isso. Só que nós tendemos a achar que as pessoas têm que fazer aquilo que a gente queria. E não é assim que a banda toca. Não é. Tá? Então eu espero verdadeiramente que esse papo tenha feito sentido para você. Entramos atrasado um pouquinho, mas deu nossa hora aqui, conseguimos concluir no tempo, né? Falei menos, mas espero verdadeiramente que esse papo tenha feito sentido. Olhe para dentro, olhe para o que você tem esperado do outro, olha para o que você tem esperado de você mesmo. Entenda o seu cenário, quais são as coisas que você pode fazer ao invés de ficar esperando pelo outro, porque todos os nossos problemas, literalmente, eles são provenientes de comportamentos e ações que nós temos e que de alguma forma aquilo vai gerar um resultado. Porque a nossa vida, ela é um resultado. Ela é um resultado. Então, se esse resultado não está do jeito que você gostaria, é porque os seus comportamentos e ações não estão levando para o lugar que talvez você gostaria. Entende? Então, a gente precisa entender que tudo é um resultado. Mas para a gente mudar esse resultado, a gente precisa mudar a base, que são as coisas que estão gerando esse resultado. Então, olhe para a sua vida, entenda o que você pode fazer de diferente para deixar a sua vida 1% melhor. 1% melhor. Depois que você melhorar 1%, mais 1%zinho. E de passinho em passinho, um dia a gente vai ser um espírito de primeira classe e vai virar num planeta de luz. Simples assim. Né? Então, a gente está nessa jornada da evolução. Mas a gente precisa entender qual é o passinho que eu preciso dar para continuar a minha jornada. Sem autocobrança, sem crítica comigo mesmo e com os próximos, sem julgamento, olhando sempre ali o que eu posso fazer pelo outro, exercendo a caridade, sempre com amor próprio, com justiça. Porque quando eu faço as coisas com justiça, amor e caridade, as coisas acontecem. Tá bom? Te desejo muito sucesso, excelente explanação. Show, parceiro, tamo junto. Te desejo muito sucesso, beijo no coração e até a próxima quinta com mais um capítulo do Rumo Certo. Até mais, tchau, tchau.